Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algumas medidas cautelares do nosso processo penal, mas que não são aquelas medidas cautelares que tratam a respeito do sujeito réu, a respeito da liberdade do indivíduo. Não, essas medidas cautelares que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, na verdade são conhecidas como medidas assecuratórias e são medidas que vão versar sobre o patrimônio do acusado, certo? E nesse primeiro momento eu já quero falar com os senhores que essas medidas elas têm o fito exclusivo de se garantir não só o ressarcimento do prejuízo causado pelo acusado, certo? Como também o pagamento das custas processuais que venham a surgir e a indenização daquela vítima, certo? Que foi lesada por essas práticas criminosas por parte do acusado, tá bom? Então, se tratando dessas medidas assecuratórias, eu já falo que elas são trabalhadas a partir do artigo 125 e seguinte do nosso Código de Processo Penal, e elas são divididas em três modalidades, que a primeira delas é o sequestro, depois o arresto e a hipoteca legal. E nesse primeiro vídeo, já falando para os senhores que são medidas assecuratórias cheias de nuances, de peculiaridades, e por isso eu vou fazer uma separação. Hoje eu vou falar para os senhores a respeito da medida assecuratória de sequestro, que já começa a ser trabalhada a partir do artigo 125 mesmo, do CPP, tá bom? E no momento posterior eu explico melhor a respeito do arresto e da hipoteca legal. Mas o sequestro é a modalidade de medida assecuratória responsável para trabalhar sobre aqueles bens, sobre o patrimônio que foi adquirido, que foi advindo das condutas delituosas, praticada por aquele acusado, certo? Pelo proveito do crime, ou seja, aquele valor econômico que ele conseguiu adquirir dentro do mundo do crime, e daí então ele conquistou bem, seja ele móveis ou imóveis, à medida que a gente vai trabalhar sobre esse patrimônio que foi proveito do crime, certo? É a medida de sequestro. E como eu acabei de falar, a medida de sequestro ela serve não só para os bens móveis, como também para os bens imóveis, tá bom? Se for uma questão de prova para vocês, já fiquem cientes que o sequestro ele serve tanto para móveis e imóveis, como também o sequestro ele pode ser requerido tanto na ação penal, diante de fase de ação penal, como também diante de fase de inquérito policial, de investigação, a fase ali pré-processual, tá certo? E quem pode pedir essa medida de sequestro? Pode tanto o Ministério Público como a autoridade policial representar e ainda o ofendido, tá bom? Pode estar ali requerendo em juízo a decretação desse sequestro dos bens, seja ele móveis e imóveis. E na situação em que se ocorre essa decretação do sequestro, o que é que a gente pode fazer? O sequestro ele é cabível de embargos, certo? O CPP ele permite a ocorrência de embargos dentro dessa decretação de sequestro, e esses embargos ele pode ser interposto não só pelo acusado, e aí ele vai demonstrar que não é cabível o sequestro, isso porque ele adquiriu aquele bem de maneira lícita, ele demonstrando poderá ser derrubado então esse sequestro futuramente, né? Como também o terceiro que adquiriu aquele bem de boa fé, ele pode demonstrar, certo, sua participação ali que adquiriu aquele bem de boa-fé do sujeito acusado, tá bom? E o sequestro ele poderá ser derrubado também na situação em que, em primeiro lugar, for decretado o sequestro, for decretada a medida assecuratória e no prazo de 60 dias não foi intentada, não foi iniciada a ação penal, certo? Logo de imediato será caído por terra, será derrubado essa medida de sequestro. Na situação em que for reconhecida a inocência do sujeito, além de que, seja ela por uma decisão realmente reconhecendo ou extinta a punibilidade dele, certo, daquela prática delituosa, ou na situação em que o terceiro prestar uma caução no valor correspondente àquele bem, para então garantir ao processo o valor específico, e então ele poderá ter esse sequestro aí do bem derrubado, tá bom? Além disso, eu quero chamar a atenção dos senhores para uma situação. O sequestro, quando ele for decretado e ser embargado, esses embargos serão apreciados ao final do processo, tá bom? E além disso, esses bens que foram tanto móveis e imóveis, certo? Que foram esses bens proveitos de crime e que foram sequestrados
poderá sim servir, avistando o juiz ali, avistando a necessidade, poderá servir, ser usufruto para os órgãos de segurança pública, como também para o sistema penitenciário, socioeducativo e o Instituto de Perícias, tá bom? Mas ao final do processo, observado que houve sim o cometimento daquele delito, que aquele bem foi sim adquirido com proveito do crime, tá bom? E aqui eu quero só fazer uma ressalva, que eu não falei no início do vídeo, que a medida de sequestro ela será decretada com indícios veementes, tá? Com meros indícios veementes que aquele objeto foi adquirido com o proveito do crime, tá bom? E aí o juiz poderá decretar essa medida de sequestro. E chegando ao final, observado, houve uma sentença condenatória, esse bem será liquidado, então será levado a leilão, e lá nesse leilão, se ele não for arrematado, ele poderá ser inserido em um novo leilão, só que não menos de 80% do valor que foi arbitrado pelo perito que avaliou aquele bem, tá bom? E ao final, após leiloado, será aquele valor arrematado, então ressarcido à vítima e feito pagamento das custas processuais, o valor destinado o valor será destinado aos cofres públicos, tá bom? Diferente do que narrava antes do pacote anticrime, o valor era destinado para o Tesouro Nacional, mas agora ele irá para os cofres públicos, tá bom? Em outra oportunidade eu vou falar a respeito do arresto e da hipoteca legal, tá certo? Espero que tenham compreendido essa medida assecuratória do sequestro. Estou à disposição e com certeza trarei mais informações, mais conteúdo a respeito do tema para fortalecer aí os nossos conhecimentos, tá bom? Me coloco à disposição para as dúvidas e um grande abraço.